Irmãos, é sempre gratificante ter essa oportunidade de compartilhar da palavra do Senhor, porque como eu sempre falo isso, mas é a verdade. Toda vez que eu estou preparando algo, Deus ministra no meu coração. Eu sou o primeiro a ser ministrado e eu sou o primeiro que recebe alguns puxões de orelha também. Então não é muito fácil às vezes, mas é gostoso, é gratificante. E como o pastor Josué comentou, que nós vamos fazer agora a caminhada aí rumo a Pentecostes. Vamos fazer a sequência, seguir na sequência aí dos acontecimentos bíblicos. Vamos abrir em João 20. Abram suas Bíblias em João 20. Enquanto vocês abrem, eu vou dar um pouquinho do contexto de João 20. O que acontece? No domingo passado, nós encerramos ali a sequência até chegar no momento ápice, o momento mais importante daquilo que nós cremos que é quando Jesus pega os nossos pecados e leva lá naquela cruz para pagar aquilo que a gente não poderia pagar. Ele morre. Porém, ele ressuscita. Ele vence a morte. Né? Então, nós relembramos esses momentos, né? Nós relembramos ali, o pastor Josué fez a sequência ali, trazendo as palavras que Jesus proclamou ali na cruz, né? As últimas palavras, né? Como, por exemplo, está consumado, né? O tetelestai. Ontem eu vi um carro com adesivo tetelestai enorme assim, e o pastor estava no carro de trás, eu queria apontar para ele assim, eu falei, eu vou bater o carro, mas tetelestai, está consumado, né? O pastor fez a pregação, então não vou nem falar sobre isso. Também teve a pregação onde o Jesus comentou, Pai, em tuas mãos, eu entrego o meu espírito, né? E aí, Jesus curva a cabeça e entrega o seu espírito. Deixa eu começar meu cronômetro aqui. E aí, depois disso, o que acontece? José de Arimateia, ele entra num processo burocrático ali para conseguir acesso ao corpo de Jesus. E aí, Nicodemos se junta a ele e eles fazem o sepultamento de Jesus. A palavra diz que é uma tumba novinha, 0 bala. Eu fiquei com medo da tradução de 0 bala ali. Uma tumba novinha, né? Então, eles encontraram essa tumba, colocaram Jesus, colocaram a pedra na frente, fecharam. Domingo, o que acontece? Maria chega lá, o que ela encontra? Tumba vazia. Né? Irmãos, se isso não for verdade, Paulo fala o seguinte, se isso não for verdade, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E também é vã a nossa fé. Ou seja, não vale nada. Então, isso é a base da nossa crença. Isso é base daquilo que nós cremos, e é base da nossa fé, e é a base da nossa salvação. Depois disso também, além de se encontrar ali com Maria Madalena, no Evangelho de Lucas comenta também que outras mulheres também estavam presentes. No Evangelho de Lucas também comenta que existia 2 discípulos, Cleopas e mais um. Esse mais um não sou eu que esqueci o nome, foi Lucas, porque ele só fala Cleopas e mais um, né? Eles estavam ali a caminho de Emaús e eles tiveram aquele encontro com Jesus e depois eles vão até os apóstolos para contar. Não vou entrar nesse detalhe. E aí chega João 20, 19. Acompanha aí comigo, gente. João 20, 19. É um texto bastante conhecido. A gente vai falar sobre Tomé. E talvez eu traga um enfoque diferente daquilo que vocês estão acostumados com Tomé. Vamos ver. Depois vocês me dão um feedback aí se foi diferente ou se não foi. Tomé 19. João 20, 19 fala assim. Ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, ou seja, domingo, estando discípulos reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou. Jesus entrou através da porta trancada. Pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Aí, nossa, o meu está faltando aqui, apagou uma parte aqui no meu app fechou. Olha a desvantagem de ter o app em vez da Bíblia escrita, né?
Meu app resolveu fechar aqui. João 20. 19. Tendo dito isto, aí no 20, tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos, mostrou o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. 21. Novamente Jesus disse: paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Ou seja, eles receberam uma missão. E com isso, presta atenção nessa parte, irmãos, 22. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Irmãos, vocês têm ideia dessa oportunidade de receber o sopro de Jesus, recebendo o Espírito Santo ali? Então, Jesus entregou a missão, entregou a capacitação para eles cumprirem a missão também, tudo junto. 26. Tomé, também chamado Dídimo, Tomé tinha um apelido, Dídimo, um dos 12, não estava quando Jesus apareceu para os seus discípulos. Ele não estava lá. Aonde estava Tomé? Aonde Tomé estava nesse momento? O que a Bíblia fala sobre isso? Nada. O que a Bíblia fala é que ele perdeu essa oportunidade. O que a Bíblia fala é que um momento inacreditável foi perdido. Eu não sei se ele estava ocupado fazendo outra coisa, eu não sei se ele pegou trânsito ali em Jerusalém, eu não sei se ele estava trabalhando, a palavra não fala sobre isso. Mas o que pode ter sido mais importante do que estar lá e receber em tempo real o sopro de Deus? O que pode ter sido mais importante que isso? Eu creio que nada. E aqui vem meu primeiro questionamento que Deus pôs no meu coração. Quantas vezes nós perdemos o sopro de Deus? Porque nós estávamos cansados, tínhamos coisa melhor para fazer, tínhamos que trabalhar para conseguir o sustento. Quantas oportunidades nós já perdemos de ter uma vivência única com o Senhor? Vocês já pensaram nisso? Quem já viveu isso? De não ter ido, por exemplo, numa vigília, e daí no dia seguinte o pessoal veio falar: vocês não sabem o que aconteceu na vigília. O Espírito Santo veio e foi derramado, e foi a presença de Deus, foi um negócio... Quem nunca viveu isso? Sabe aquele acampamento que você não foi? Cara, foi um negócio sobrenatural. Nós recebemos ali o Espírito Santo e ele trabalhou no nosso coração e ministrou e trouxe transformação, trouxe cura, trouxe tudo ali. E você estava de fora. Né? Tomé deve ter passado maus bocados. Presta atenção no seguinte, irmãos. Ele chegou ali logo depois. Logo depois. Diz a palavra ali que logo depois. Imagina como ele foi recebido pelos apóstolos. Então, vamos só recapitular. Os apóstolos estavam ali, fechados, porta trancada. Jesus entra, se apresenta para eles, sopra Jesus. Desaparece, chega Tomé. Imagina a recepção. A palavra diz assim: Tomé, nós vimos Jesus, ele apareceu, nós tocamos, tal. Então, a palavra é fria, não é? Mas como vocês acham que eles contaram isso para Jesus? Para Tomé? Eu acredito que deve ter sido mais ou menos assim. Tomé entrou e disse: Tomé, você não acredita o que aconteceu? Cara, Jesus apareceu aqui com a porta trancada, ele entrou aqui. Aquele mesmo Jesus que nós vimos lá na cruz, ele apareceu aqui com as feridas e falou: olha aqui, ó, minhas feridas, olha o meu lado. Eu acredito que deve ter sido uma loucura, todos os 10 ali falando ao mesmo tempo, numa empolgação. E além disso, Tomé, você não sabe,
Ele soprou sobre nós o Espírito Santo. E Tomé tomou essa. E Tomé tomou essa paulada na cabeça dele. E aí o que ele falou? Ah, gente, eu só acredito vendo. Conta a outra. O meu sogro, quando a gente contava uma história assim muito difícil de acreditar, ele falava, corta pela metade. Vamos fechar metade aí que estava de bom tamanho. Tomé falou mais ou menos isso. Falou, ei, não acredito. Eu só acredito vendo, gente. Eu não creio que Tomé não deixou de acreditar em Jesus. Ele não acreditou na história que os apóstolos estavam contando. Porque isso nunca tinha acontecido. Até então, eles tinham caminhado com Jesus no natural, no corpo, né? Jesus estava ali, caminhando com ele, como pessoa. Essa aparição de Jesus, que no livro de Atos conta que eles até acharam que era um fantasma, né? De Lucas. Lucas descreve até um pouco diferente esse ponto de vista. Fala, eles acharam que era um fantasma, né? E aí que Jesus se apresenta e fala, não, sou de verdade. E Lucas conta até que ele sentou para comer um peixe, né? Então Lucas vai mais para a área científica do negócio, e aqui talvez João vai um pouco mais para a área espiritual, mas lá em Lucas conta que Jesus sentou e comeu um peixe com eles. Então, e uma semana se passou. Durante uma semana, irmãos, eu fico imaginando que Tomé ficou recebendo mensagem no WhatsApp dos apóstolos, contando. Imagina eles no grupo do WhatsApp lá deles. Imagina na comunidade. Provavelmente eles ficaram a semana inteira comentando aquilo. Ei, você lembra aquilo que aconteceu? E Jesus apareceu para a gente, e Jesus soprou o Espírito Santo sobre a gente. A semana inteira. E Tomé lá. Eu perdi. Eu só acredito vendo. Eu só acredito se eu encostar nas feridas. Essa semana não deve ter sido muito fácil. Eu acredito que essa semana deve ter sido bem difícil, na verdade. Mas aí eu quero falar para vocês de uma característica de Deus. Deus é um Deus de segunda chance. Deus é um Deus que não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos dele ou quando nós falhamos. Por que eu estou falando isso? A Bíblia é repleta de segundas chances. É repleta de situações onde Deus não desiste. Deixa eu dar algumas aqui para vocês. Moisés cometeu um assassinato, cometeu um crime. Depois se escondeu por 40 anos. Deus desistiu dele? Não desistiu. Ainda estava no plano. Jonas, eu tenho uma missão para você. Você vai ter que ir lá para Nínive, pregar para os ninivitas. Jonas, Deus, está tudo errado, Deus. Os ninivitas ali são barra pesada. Eu ir lá, foi para o outro lado. A palavra diz lá para Jonas que, e veio a palavra de Deus pela segunda vez. Deus não desistiu de Jonas. Davi adulterou, assassinou, ou tramou um assassinato, né? Organizou ali o assassinato. Mas Deus não desistiu dele. Deus enviou Natã. Natã fez a pegadinha ali. Ok. Natã fez a pegadinha, pegou Davi no pulo, e Davi entendeu o recado. Davi entendeu que ele tinha falhado com Deus e que ele precisava de uma segunda chance. No Novo Testamento, Pedro, apóstolo, jurou fidelidade e negou Jesus 3 vezes. No João, aqui um pouquinho para frente, Deus se apresenta para João, prepara um café da manhã para João e pergunta 3 vezes para João, João, você me ama? Então ele traz essa segunda chance. João, você me negou, não me negou? Cara, eu quero saber se você me ama. E eu tenho uma missão para você, apacenta minhas ovelhas. Então Deus não desiste. E por aí vai, gente, e por aí vai. Eu poderia falar da minha vida. Quantas vezes Deus me deu uma segunda chance? A começar quando eu tinha 35 anos, que eu conheci Jesus pela primeira vez. Aquela foi a maior segunda chance que eu tive na minha vida, a chance de viver de novo.
E eu quero que vocês prestem atenção num ponto importante. Vamos continuar a leitura ali de João 20, no 26. Que diz assim, eu quero que vocês prestem atenção e identifiquem qual era a prioridade de Jesus nessa situação aqui que nós vamos ler. João 20, 26. Uma semana mais tarde, uma semana depois de ficar escutando os apóstolos buzinarem no ouvido dele, que viram Jesus, os seus discípulos estavam ali outra vez, só que desta vez, Tomé estava com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Até aqui, tudo idêntico à primeira visita. Vamos ler o 27. Após isso, Jesus faz o quê? Jesus disse para Tomé, Tomé, o que você pediu? Você queria tocar? Jesus, Tomé, coloca o dedo aqui. Veja minhas mãos. Estenda a tua mão. Toca aqui, ó, no meu lado. Pare de duvidar e creia. Tomé recebeu aquilo que ele pediu para Deus. Tomé desafiou e Tomé recebeu. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tomé recebeu o sopro do Espírito Santo? Não, ele perdeu essa oportunidade. Ele pediu o sopro do Espírito Santo? Não pediu o sopro do Espírito Santo. Também perdeu essa oportunidade. E aí, irmãos, eu quero trazer essa reflexão para vocês. O que nós pedimos para Deus? O que nós desejamos de Deus? O que nós esperamos de Deus quando nós lemos a Bíblia? Quando nós escutamos um testemunho? O que o teu coração arde nesse momento? Eu vou dizer, irmãos, o que o meu coração arde. Eu vou usar uma palavra perigosa aqui, que é ciúme santo. Eu escuto, irmãos, um testemunho de um irmão contando algo sobrenatural que Deus fez na vida dele, e eu penso assim, Senhor, eu quero que isso aconteça na minha vida também. Eu também quero essa experiência que ele teve, Senhor. Eu também quero viver esse sobrenatural que essa pessoa viveu. Será que ele é filho querido? Será que ele é mais amado do que eu? Eu não acredito que Deus tem filhos mais amados do que outros. Né? O Luciano Subirá fala, se for uns mais amados que outros, eu espero que eu seja um dos mais amados. Mas o que eu quero trazer para vocês, irmãos, não se contentem e não se acostumem com o sobrenatural. Outro dia já faz um tempo, na verdade, eu falei para uma pessoa que nasceu na igreja sobre o que aconteceu comigo quando eu tinha 35 anos. E eu contei para ele um pouquinho da transformação que aconteceu na minha vida, porque eu bebia e eu precisava beber, eu tinha essa necessidade de beber muito. E com 35 anos eu tive encontro com Jesus e a partir desse encontro minha vida foi transformada. E essa pessoa respondeu para mim, poxa, eu não tenho nada de legal para contar, porque eu nasci dentro da igreja, nunca bebi, nunca usei droga, nunca fiz nada de mal e minha vida foi assim. Eu falei, cara, que glória a Deus. Cara, que bênção que você tem. Mas não se acostume com isso. Não deixe que isso se torne o dia a dia. Peça para Deus o sobrenatural. Peça para Deus vivências. E as vivências, irmãos, fortalecem a nossa fé. As vivências fortalecem aquilo que nós cremos. Depois disso, o que Tomé disse ali em 28? Senhor meu e Deus meu. É um reconhecimento maravilhoso. Tomé reconheceu ali naquele momento que Jesus é Senhor e Deus. Irmãos, parece estranho isso que eu estou falando, de você desafiar a Deus, de buscar a Deus e de pedir para Deus oportunidades sobrenaturais, tanto aquelas oportunidades que aconteceram na Bíblia. Eu falo muito isso, que eu leio, por exemplo, o livro de Atos, e
Dá uma olhada ali em Atos 16, Paulo está andando e viajando, e o Espírito Santo vai falando assim para ele, Paulo, ó, aqui, ó, essa cidade você pula, essa aqui você não vai. Então, e essa aqui, ó, essa aí você entra. Eu, quando eu leio isso, eu falo, Deus, eu quero viver isso. Eu quero ter essa intimidade com o Espírito Santo. Eu vejo aquilo acontecendo, eu falo, por que não comigo? Eu quero isso, Senhor. E eu quero dizer para vocês, Deus nos incentiva a buscar. Deixa eu dar um exemplo, lá do Antigo Testamento, Jeremias 29, 13. Deus fala assim, através do profeta, vocês me procurarão e me acharão. Não é vocês me procurarão e talvez vocês vão me achar. Não, não, não. Vocês me procurarão e vocês vão me achar. Só que tem uma condição. Quando vocês me procurarem de todo o coração. A busca tem que ser... Eu dei o exemplo hoje de manhã de um livro, de uma pregação que eu recomendo que todo mundo escuta, que chama Até que Nada Mais Importe, do Luciano Subirá. E tem um livro sobre isso. Todo coração, para mim, significa isso, até que nada mais importe. Sabe assim? Tomé teve alguma coisa que foi mais importante do que ele está lá naquele momento. E nós colocamos no nosso dia a dia outras prioridades. E algumas prioridades são até armadilhas. Sei lá, eu preciso separar agora um momento para orar. Só que daí eu abro meu celular ali com a minha Bíblia e começa a vir mensagem, eu começo a rodar o feed, e a hora que eu vi, passou o tempo que eu deveria estar orando, e eu já perdi a oportunidade, e talvez aquela seria a oportunidade de eu buscar o Senhor com todo o coração, e eu busquei só com uma parte do meu coração. A outra parte, na verdade, estava lá no feed do Instagram. Então Deus fala, vocês me procurarão, me acharão quando me buscarem de todo o coração. Esse 14 é lindo. Diz assim, é o Senhor falando, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Quando eu leio isso, irmãos, eu lembro quando meus filhos eram pequenos, que eu ia brincar de esconde-esconde com eles, e eu me escondia às vezes muito bem, e meu filho não me encontrava. E o meu objetivo ali não era me esconder do meu filho, na verdade o mais legal da brincadeira era quando meu filho me encontrava, que eles, achei. O gostoso era ser encontrado, e quando eu leio isso, eu vejo, Deus quer ser encontrado por nós. Deus quer ver a nossa cara de alegria a hora que a gente encontra Ele. Deus está louco para se revelar, só está esperando que a gente entre ali na presença, que busque, e Ele vai se revelar para nós. Essa questão, irmãos, eu não vou me alongar aqui, mas de desafiar a Deus, que eu sempre encorajo as pessoas, sabe? Às vezes a pessoa fala, Renato, eu não gosto de ir na igreja. Eu falo, cara, quem disse que você precisa ir na igreja? Você não precisa ir na igreja. Mas a hora que seu coração é transformado, você quer ir na igreja. E aí muda tudo. Se você está vindo aqui como um ato religioso, para ser abençoado, para ter sorte, meu irmão, você está perdendo teu tempo, desculpa. Aqui é aqueles que querem buscar. E o desafio que eu sempre dou para quem fala que não quer ir para a igreja, eu falo, cara, tá bom, cara. Estabeleça o teu relacionamento com Deus. Estabeleça você a tua conexão e a tua relação direta com Deus. Busque o Senhor da Bíblia no teu secreto do teu quarto. E eu falo isso talvez até com uma segunda intenção, porque eu sei que a hora que Deus pega o cara, não tem o cara falando, eu não quero ir na igreja. Vem um negócio de dentro. Quando a gente começou a planejar 2 igrejas aqui no Colorado, poxa, de manhã, à tarde, domingo inteiro. Falei, cara, vai ser pesado. Eu pensei, mas vamos lá. Se você perguntar para mim, Renato, você falou, cara, vamos lá, eu vou te confessar, irmãos. Eu falei, cara, vai ser pesado. Vai ser cansativo. Eu vou chegar na segunda-feira exausto. Irmãos, a hora que você começa, a coisa começa a se transformar e vira uma coisa assim que a gente começa a ter um desejo, que é esquisito esse desejo. Começa a brotar dentro do nosso coração uma vontade que você fala, que vontade é essa que está aqui nascendo aqui dentro? E é o Espírito Santo. O Espírito Santo vem transformando. E muitas vezes a gente vem servir ao Senhor, achando que a gente está servindo ao Senhor, e de repente vem o Senhor e serve a gente de uma forma
Que a gente fala, eita, só aumentou minha dívida agora. Eu achando que eu estava quitando um pouquinho da minha dívida com Deus, 0,00001% da minha dívida, e vem o Senhor e me serve, e agora estou devendo muito mais. Mas é muito lindo isso. Para encerrar, irmãos, Jesus termina ali, João 20, 29 diz: bem-aventurados os que não viram e creram. Alguém viu Jesus entrar aqui, mas vocês creem. Então está falando da gente aqui, não é? Bem-aventurados, felizes, aqueles que não viram Jesus entrar, Jesus aparecer, mas que creram. Então, irmãos, não sejam como Tomé, que fala, precisa ver, mas sejam Tomé, igual Tomé, que desejam ter um encontro pessoal, que escutam testemunho e falam, eu quero viver isso também. Eu quero viver isso na minha vida. Irmãos, vocês já escutaram aqueles testemunhos do cara que foi levar a palavra de Deus, uma Bíblia, sei lá, num lugar que corria risco de vida, e ele foi perseguido, e foi, sofreu. Cara, daí você escuta a pessoa falando, e a pessoa fala, cara, foi demais. Fala, meu Deus, como você está falando que foi demais, cara? Você foi perseguido, você teve que se esconder. Só que a pessoa fala, cara, foi a coisa mais gratificante do mundo, a hora que eu entreguei uma Bíblia na mão daquela pessoa, e aquela pessoa falou, eu encontrei a palavra de Deus. Eu já entreguei a Bíblia na mão de uma pessoa, e a pessoa chorou. Cara, é uma delícia. E eu clamava por essa experiência. Eu falava, Senhor, no Brasil isso, eu falava, Senhor, todo mundo tem Bíblia aqui. Então, essa experiência que eu escutava os missionários lá das regiões perseguidas contando de que... Vocês já viram aquele vídeo na China, eu acho, que eles trazem Bíblias e começam a abrir as Bíblias ali e o pessoal chora. Eu falei, Senhor, é tão legal. Meu, aquilo é emocionante, eu queria viver isso, mas eu moro no Brasil. Só que eu vivi isso no Brasil. Deus me presenteou com essa oportunidade de vivenciar, sabe, de entregar uma caixa de Bíblia para uma pessoa que falou, minha igreja tem 100 pessoas, a gente tem 2 Bíblias. No Brasil. Então, irmãos, desafiem Deus. Não se acostuma com o superficial. Não se acostuma com o dia a dia. Não deixe isso aqui, isso que nós estamos fazendo aqui, virar uma religião, virar uma rotina. Peça mais. Fala, Senhor, eu quero mais. Senhor, eu não quero ter aquele sentimento da presença de Deus no culto. Eu quero trazer isso aqui para o meu quarto, para o meu carro, quando eu estiver dirigindo. Eu contei lá de manhã, né, que a Paty, ela faz um negócio que é bem diferente. Ela se tranca no closet do quarto e fica orando lá, com o closet trancado, né? E eu fiquei pensando, né, quando eu estava preparando essa palavra, olha a oportunidade que ela está dando para Deus soprar ela ali. E eu estou aqui perdendo tempo fazendo outra coisa, enquanto minha mulher está ali trancada. E isso balançou bastante. Irmãos, quero deixar então 3 pensamentos finais aqui para vocês. Primeiro, persevere. Tomé não desistiu. Eu creio que Tomé queria ter aquela experiência. Eu creio que durante aquela semana que os apóstolos ficaram buzinando no ouvido de Tomé, Tomé falou, eu preciso dessa experiência, Deus. Eu preciso ver o Senhor. Eu preciso tocar nas feridas dele. Que experiência maravilhosa. Como eu falei, Deus diz, eu me deixarei ser encontrado. Deus é aquele pai que está escondido ali, só esperando para aparecer assim na tua frente a hora que você estiver buscando ele. Segundo, busque as suas experiências, não viva as experiências dos outros. É importante eu gosto muito de dar testemunhos que eu ouvi, mas, gente, é tão bom você dar o teu testemunho. E o teu testemunho, irmãos, outro dia eu estava falando no meu escritório lá, o pessoal comentou comigo, Renato, você acha que um dia você vai deixar de acreditar naquilo que você acredita? Eu falei, para acontecer isso, eu teria que desver aquilo que eu vi, desviver aquilo que eu vivi, porque eu já vivi muitas coisas que hoje, como eu vou deixar de crer? Não é? Então, busca a tua experiência. Desafie Deus. Deus, eu quero viver essas experiências.
Eu quero viver essa maluquice do Espírito Santo me dirigindo, e me guiando, e me capacitando, e fazendo eu fazer coisas que vão me deixar meio confusos, porque eu vou saber que aquilo não vem de mim. Eu vou saber que aquela capacitação não vem do meu interior como pessoa, vem do meu interior como Espírito Santo. Então peça para Deus isso. Faça um test drive. Peça para Deus, Deus, eu quero experimentar isso, Deus. Eu não quero... Eu falo... Outra coisa que eu falo também com muito cuidado e com muito temor, e se alguém fizer um corte... A Bíblia aberta numa estante não vale nada. A Bíblia, ela só vale alguma coisa a partir do momento que eu pego e aplico ela na minha vida. A partir do momento que eu leio aquelas histórias, falo, opa, isso aqui é para mim. Isso aqui é Deus falando comigo. Isso aqui é Deus falando, isso aqui é para você nos dias de hoje. Isso aqui não é um livro de história, isso aqui não é um conto de fadas. Isso aqui é a verdade para a tua vida. E por fim, gente, peça por mais fé. Se você precisa de um sinal para crer, se você precisa de um empurrão para crer, lembre-se que Deus quer te ajudar nessa parte. Não é você sozinho, irmãos. Não adianta chegar e sentar, eu não consigo crer igual ele. Ele crê, ele entregou a vida, ele faz tudo para Jesus. Não é você que vai fazer isso. Isso vem do Espírito Santo. Então toma cuidado para você não tentar fazer aquilo que é função do Espírito Santo, que é transformar o teu coração e transformar a tua fé. Duas passagens aqui que me chamam a atenção. Tem uma passagem lá do menino endemoniado, não sei se vocês vão lembrar. O filho dele o menino estava muito louco e o pai chega para Jesus. Jesus, dá um jeito aqui, meu filho está endemoniado, muito louco e eu preciso da tua ajuda. Só que ele também pediu uma coisa para Jesus, o pai do endemoniado. Diz assim, Marcos 9:24 diz assim: ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Olha o que ele pede para Jesus. Tendo um filho endemoniado, ele sabia também que o problema era ele. Ele sabia também que ele tinha uma limitação, que ele precisava de ajuda do Senhor. Então, diante de todos os problemas da vida desse pai, ele vem e fala, Senhor, ajuda a vencer minha incredulidade. Outra situação também que me chamou a atenção foi quando os apóstolos começaram a receber o ensinamento de Jesus sobre perdão. E Jesus elevou o ensinamento sobre perdão num nível tão alto, que os apóstolos começaram Senhor, como é que a gente vai perdoar nesse nível? E aí o que eles pedem? Eles falam assim, Jesus, aumenta a nossa fé. Então, irmãos, peçam para o Senhor. O pastor Josué comentou aqui, que a gente muitas vezes deixa o Espírito Santo de lado. O Espírito Santo é a ferramenta que Jesus deixou para nós aqui na terra. E muitas vezes a gente deixa essa ferramenta aqui para o lado. Você ter aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador vai te salvar. Mas você não precisa passar pelo que você está passando sem essa capacitação, sem esse recurso que está à sua disposição, que está à nossa disposição. Então vamos ficar de pé que eu vou orar diante desses 3 pontos, que é para que a gente consiga perseverar, para que a gente consiga continuar sem nos acostumar com o natural, que a gente venha continuar a buscar aquilo que não faz sentido aos olhos humanos, para que a gente tenha aquela fé que o apóstolo Pedro tinha ali, quando ele levantou depois de orar do lado de Talita, para falar para Talita, levanta e anda. Que fé é essa, irmãos? De virar para uma menina que já estava na cama, já estava morta, falar, levanta e anda. Aleluia. Experiência, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui juntos, irmão, como irmãos, como igreja, clamando por capacitação do Seu Espírito Santo, Pai. Senhor, que a gente consiga entender o importante em perseverar. A palavra fala tantas vezes, usa tantas vezes esse termo, perseverar. Então nos capacita, Pai. Que a gente nunca se acostume com o evangelho raso, que a gente nunca se acostume
com tradições e religiões e rituais repetitivos de vir à igreja e ficar repetindo mantras e louvores, que a gente sempre busque mais e mais e mais, para que a gente possa ser encontrado como verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Nós queremos ser, Pai, aqueles que estão descritos ali na Bíblia como o povo que clama pelo Teu nome, Senhor. Nós queremos, Pai, ser aquele povo que o Senhor descreve ali, que buscam de todo o coração, Pai. Que a gente não busque com parte do coração, nem com a melhor parte do nosso coração. Que a gente busque com todo o nosso coração. Senhor, que a gente não se acostume com as experiências dos outros, que a gente não se acostume, Senhor, com limitações, que a gente entenda do poder do sangue do nosso Senhor Jesus, que a gente entenda os recursos que nós temos nas nossas mãos, Pai. E por fim, Senhor, eu quero pedir mais fé. A Tua palavra diz, Pai, que se tivéssemos a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, a gente poderia falar para essa montanha andar e a montanha andaria, Senhor, mas não temos essa fé, Senhor. Nós precisamos de mais e mais da Tua fé, Senhor. Então, nós entendemos que isso é uma capacitação que vem do Teu Espírito Santo, Senhor. Então nós declaramos, entregamos aqui nas Tuas mãos as nossas vidas, os nossos corações, os nossos pensamentos, os nossos entendimentos, Pai. Para que o Teu Espírito Santo venha e ministra nos nossos corações, Senhor. O Senhor conhece as nossas limitações, Pai. O Senhor conhece tudo aquilo que nós temos dificuldade de crer, Senhor. O Senhor conhece, Pai, as confusões que existem dentro do nosso entendimento, Senhor. O Senhor conhece, Pai, todas as informações erradas que nós já recebemos nessa vida, Pai. Então nós viemos aqui clamar para que o Senhor limpe a nossa mente, limpe os nossos corações, traga essa purificação sobrenatural, implementa dentro dos nossos corações essa fé que Pedro teve ali de falar para Talita, Dorcas, levanta e anda. Para que a gente tenha essa fé de tocar um cego e falar, veja, para que a gente tenha a fé de tocar num surdo e falar, ouça, para que a gente tenha a fé de colocar a mão sobre um enfermo com câncer e falar, está curado em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que esses sinais acompanharão aqueles que creem, e nós queremos crer nesse ponto, Pai, de implementar essas transformações, e que tudo isso, Senhor, seja para a Tua honra e para a Tua glória, Pai, que nada seja para nós, mas que tudo fique claro, Senhor, que isso é para a Tua honra e para a Tua glória, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém?